Olá amigos. Sejam bem-vindos ao canal Narrativa Política. No ano de 1993, Bolsonaro, enquanto ainda era deputado, teve uma ideia: acabar com a proteção da área indígena. O aludido decreto reserva para uma população de 12 mil índios, indígenas brasileiros e venezuelanos uma área de quase 10 milhões de hectares num perímetro total de 3.370 quilômetros. Isto numa área riquíssima em madeiras nobres e metais raros. Sem maiores justificativas, nota-se claramente que o decreto em questão fere o preceito constitucional. Grandes espaços vazios poderão, no final da missão da conquista da Amazônia, servir para alocar a população excedente existente no primeiro mundo. E que a região norte é a solução para o país. Então ele criou o seguinte decreto: Aproximadamente 30 anos se passaram, agora Bolsonaro se tornou o presidente do Brasil. E pelo que tudo indica, ele colocou em prática o seu decreto que foi criado em 1993. Durante o governo de Bolsonaro, os garimpeiros fizeram a festa. A região de atuação foi muito extensa como nunca antes. E total prejuízo para a floresta amazônica. Os únicos beneficiados são as grandes empresas, que exploram de forma ilegal o ouro e a madeira da floresta. Movimentam bilhões e pagam zero imposto. Como zero benefício para o Brasil e grande prejuízo para os índios e para as florestas. Veja os impactos do garimpo ilegal para os índios. Mais de 570 crianças mortas por desnutrição. É um absurdo, não é mesmo? Como que o governo anterior deixou chegar a tal ponto? Como isso veio a acontecer? Muitas pessoas estranharam, ao descobrirem que os índios estão morrendo de fome na Amazônia. Como pode os índios morrerem de fome na mata, sendo que eles têm como tradição a arte da caça e pesca? O problema é o garimpo na região. Na realidade, o garimpo ilegal sempre existiu na Amazônia, o problema é que a cada ano que passa o garimpo tem se aproximado dos índios. Principalmente os Macucurus e Yanomamis. Infelizmente essa aproximação gerou conflitos, na qual parece ter apenas um perdedor: os índios. Certamente, a área ocupada por garimpeiros são muito extensas, e os índios têm pedido seu espaço. Como se não bastasse perder todo o seu espaço. Se forem para mais longe em busca de alimentação e água, correm o risco das mulheres serem estupradas e os homens mortos. De forma indireta, os garimpeiros têm levado a doença dos homens brancos, além disso a poluição nos rios. Tem causado doenças e levado à morte dos indígenas. O curioso em tudo isso, é que tudo está sendo realizado em um território protegido por lei, quer dizer, deveria ter sistemas de vigilância, como o exército, e satélites por exemplo. Porque o território dos Yanomami é protegido por lei desde 1992. E olha que o território é, ou era, bem vasto. O território Yanomami cobre aproximadamente 192 mil km². No Brasil, são 9.664.975 hectares de floresta tropical, pertencentes à terra indígena. O fato de ser protegido, significa que o governo vigente deveria estar fiscalizando e cuidando das terras e dos índios. E de fato o governo fiscaliza. Um líder indígena disse que sempre ia representantes do governo vigente. Mas o problema é que eles sabiam de tudo. O que estava acontecendo, mas não faziam nada. Não faziam nada em relação aos conflitos com garimpeiros. É por isso que eles foram avançando cada vez mais no território indígena. Também com relação às doenças. Nada foi feito. Como eu disse antes, os índios não podiam sair para caçar em locais mais distantes porque senão podiam ser mortos, porém consumir água e peixe do local onde estavam, também causaria a morte ou grave doença. Porque o rio estava contaminado com grande quantidade de mercúrio. Na realidade, já não havia nem mesmo peixes nos rios e lagoas próximo das comunidades indígenas. Os índios também foram severamente afetados com malária. Foram confirmados 11.530 casos de malária na região do distrito sanitário. As faixas etárias mais afetadas estão entre os maiores de 50 anos. Seguidas pelas faixas de 18 a 49 anos e de 5 a 11 anos.
O líder da tribo Yanomami, Ecurari, disse o seguinte sobre as visitas que Bolsonaro fazia na região. Pedimos que ele visitasse a terra Yanomami, para ver a realidade. Ele simplesmente não atendeu às lideranças. Ele foi visitar a área de garimpo e conversou com garimpeiros. Ficamos chateados com isso e denunciamos. O governo Bolsonaro nunca ajudou os Yanomami, e incentivou o garimpo ilegal na nossa terra. De acordo com o que o líder indígena disse, havia total descaso por parte do governo federal. Mesmo porque existe um exército que fica perto da comunidade indígena, mas nunca foi acionado. O exército brasileiro fica próximo à terra indígena Yanomami, que está localizada na fronteira entre Brasil e Venezuela. A região é protegida pelo Pelotão Especial de Fronteira, que é o principal responsável pela segurança da fronteira, e colabora com as autoridades indígenas para garantir que as populações sejam respeitadas, e que as atividades de garimpo sejam controladas. Segundo o líder indígena, Bolsonaro visitou os garimpeiros mas não visitou os índios. Os pedidos de socorro foram ignorados. Por que o governo Bolsonaro não deu a devida atenção às necessidades dos índios? Será que realmente queria exterminá-los? Será que Bolsonaro é um homem tão cruel assim? Será que Bolsonaro realmente pode ser acusado de genocídio? Lula disse que Bolsonaro deve ser responsabilizado. Ele fala que o que aconteceu foi genocídio. Ele disse o seguinte: também poderá ser punido pelo genocídio contra os Yanomami. Ou seja, é uma coisa muito grave o que aconteceu lá. Ele incentivava os garimpeiros, incentivava a poluir a água das pessoas que viviam em um lugar distante no país. Então eu acho que, em algum momento, ele vai ser condenado. Deixe sua opinião, eu quero saber. O que você acha disso tudo? Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal. Abraços, até o próximo vídeo.